Você acredita que os juros compostos podem te deixar rico? Talvez essa verdade seja muito diferente do que te contaram. Os juros compostos são a oitava maravilha do mundo, atribuída a Albert Einstein. A ideia é simples: seu dinheiro gera rendimentos. Esses rendimentos são reinvestidos, e com o tempo, o crescimento se torna exponencial. Parece mágico, mas existe um detalhe que quase ninguém comenta. Essa mágica não acontece da noite para o dia. Quando começamos a investir, é natural esperar resultados rápidos. Você coloca 100, espera um mês e vê alguns centavos de rendimento. E é aí que muita gente desanima. Afinal, se o retorno inicial é tão pequeno, como isso pode transformar alguém em milionário? A verdade é que os juros compostos funcionam como uma bola de neve. Mas no início, essa bola é minúscula, e a razão matemática por trás disso é: quanto menor o capital inicial, menores serão os rendimentos no curto prazo. É como plantar uma árvore e esperar colher frutos no dia seguinte. O crescimento existe, mas no começo ele é quase invisível. E aqui entra um ponto importante. Não é que os juros compostos não funcionem com pouco dinheiro. Eles funcionam, mas exigem tempo e constância. E esses dois fatores são os que mais afastam as pessoas do jogo. É como se o processo fosse desenhado para recompensar apenas quem tem paciência de esperar o milagre acontecer. No entanto, quando se começa com grandes quantias, a mágica parece mais rápida, simplesmente porque o valor base já é alto. E é sobre essa diferença entre começar pequeno e começar grande que vamos aprofundar neste vídeo. Tópico 1. Por que o ponto de partida importa tanto? Imagine que duas pessoas investem e têm a mesma taxa de retorno, 1% ao mês. A pessoa A começa com 500. A pessoa B começa com 500 mil ienes. No final do primeiro mês, a pessoa A terá 505, um ganho de apenas R$5. Já a pessoa B terá 505 mil, um ganho de 5 mil. Percebe que tem diferença? A taxa é a mesma, mas o impacto é totalmente diferente, porque o montante inicial é muito maior que o outro. Essa é a essência, e também a base de por que muitas pessoas acreditam que os juros compostos só funcionam para quem já tem muito dinheiro. O resultado inicial é proporcional ao capital investido desde a primeira aplicação, e essa diferença é brutal. Enquanto o investidor pequeno vê ganhos quase invisíveis, o investidor grande já colhe frutos significativos, mesmo sem ter esperado muito tempo. Mas existe um problema. Esse contraste cria um mito perigoso. As pessoas com pouco dinheiro sentem que não vale a pena investir até ter muito e acabam nunca começando. É como dizer que não vale a pena plantar uma árvore porque ela leva anos para dar sombra ou bons frutos. E aqui entra aquele problema de achar que a grana do vizinho é mais verde. Muitas vezes, olhamos apenas para as conquistas dos outros e esquecemos das lutas diárias, do tempo que essa pessoa já está correndo atrás da própria riqueza. Não é porque você trabalha e recebe um salário que não vai conquistar sua liberdade financeira. Porém, você há de concordar que seus investimentos mensais não acompanham o ritmo dos investimentos do seu gerente ou do seu patrão. E devido a essa diferença, os rendimentos deles acabam sendo maiores que os seus. Você também está recebendo dividendos, mas em uma velocidade menor. O que realmente acontece é que os juros compostos são uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Quanto mais cedo você entrar, mais tempo dará para que o efeito exponencial se manifeste. E mesmo que o crescimento inicial seja pequeno, ele é o combustível para o crescimento grande lá na frente. Tópico 2. O fator invisível que supera o dinheiro inicial. Se existe algo mais poderoso que começar com muito dinheiro, é começar cedo. Esse é o verdadeiro segredo por trás dos juros compostos. O tempo é o multiplicador silencioso que transforma valores pequenos em fortunas. Imagine dois cenários bem diferentes. Maria, aos 20 anos, decide investir R$200 por mês. Para muitos é pouco,
mas ela tem uma vantagem imensa: o tempo. Ela aplica esse valor com uma taxa média de 0,8% ao mês, algo em torno de 10% ao ano. Durante décadas, ela deixa o dinheiro trabalhar para ela, reinvestindo todos os rendimentos. Agora vamos olhar para João. Ele só começa a investir aos 40 anos, ou seja, 20 anos depois de Maria já ter colocado a primeira moeda na máquina dos juros compostos. Mas João é mais agressivo nos aportes, investe R$ 2.000 por mês, 10 vezes mais do que Maria, na mesma taxa de 0,8% ao mês. Ele acredita que por colocar mais dinheiro, vai ultrapassá-la rapidamente. Só que aí entra o segredo que muita gente não entende. Os juros compostos não recompensam apenas quem investe mais, mas principalmente quem investe por mais tempo. Enquanto João ainda está regando as primeiras sementes, Maria já tem uma árvore crescendo com galhos carregados de frutos, e cada fruto gera novas sementes, que se transformam em mais árvores. Isso cria um efeito bola de neve que acelera nos últimos anos. No final de 30 anos de investimentos, Maria, que colocou menos de 1/10 do que João investia mensalmente, pode terminar com mais patrimônio total, pois o poder exponencial dos juros compostos se manifesta muito mais no final da jornada do que no começo. Quem começa cedo não apenas planta, mas colhe por mais tempo, e essa vantagem é quase impossível de recuperar. É por isso que o seu maior aliado na construção de riqueza não é o salário, não é a taxa de retorno, é o tempo. Mas aqui está o ponto que poucos percebem. O começo é frustrante justamente porque não parece estar funcionando. Os primeiros anos são lentos, quase imperceptíveis. É como se estivéssemos regando uma planta e nada aparecesse, até que de repente o crescimento se acelera de forma absurda. Tópico 3. Quando a mágica finalmente aparece. Todo investidor paciente chega, em algum momento, a um estágio onde o crescimento parece acelerar de forma impressionante. Esse momento é chamado de ponto de inflexão, o instante em que o valor dos rendimentos começa a ser tão grande que supera, ou quase supera, os aportes que você faz mensalmente. No início, o crescimento é puxado quase que exclusivamente pelas contribuições que você coloca. Se investe R$ 500 por mês, por muito tempo, a maior parte do crescimento virá desses depósitos. Mas com o passar dos anos, a curva muda. O dinheiro começa a trabalhar mais que você. Exemplo: imagine que você construiu um patrimônio de R$ 300.000 e investe a uma taxa média de 1% ao mês. Isso significa R$ 3.000 só de rendimento. Se o seu aporte mensal é R$ 1.000, perceba que o seu dinheiro já está produzindo 3 vezes mais que o seu próprio esforço. Esse é o estágio onde os juros compostos se tornam realmente emocionantes. Tópico 4. Como quem começa pequeno pode virar o jogo. Se você não tem muito dinheiro para começar, a chave para competir com quem começou grande está em 2 elementos inegociáveis: tempo e consistência. Esses 2 fatores são capazes de multiplicar seu capital inicial a ponto de você ultrapassar investidores que começaram com mais, mas que não mantiveram disciplina. Pense assim: um investidor que aplica R$ 500 por mês, religiosamente, durante 25 anos, verá seu patrimônio crescer de forma surpreendente, especialmente se reinvestir todos os rendimentos. A mágica não está no valor de cada aporte, mas na soma constante que vai alimentando os juros compostos mês após mês. Outro ponto importante é o reinvestimento total dos ganhos. Parece óbvio, mas muitos investidores iniciantes retiram parte dos rendimentos para consumir, o que reduz drasticamente o efeito bola de neve. Quando cada centavo dos lucros é reaplicado, o crescimento acelera muito mais rápido do que se imagina. Além disso, quem começa pequeno pode compensar o baixo valor inicial buscando rentabilidades ligeiramente maiores, com prudência, e aumentando o valor dos aportes à medida que a renda cresce. Pequenos ajustes na taxa de retorno ou no valor investido fazem uma diferença enorme no longo prazo. Tópico 5. Impaciência. O maior motivo pelo qual a maioria das pessoas nunca vê os juros compostos funcionando de verdade não é a falta de dinheiro, é a falta de paciência. Vivemos numa cultura de gratificação instantânea. Queremos resultados rápidos, e quando não vemos progresso imediato, concluímos que não está funcionando. É por isso que muitos abandonam investimentos nos primeiros anos, justamente quando estão prestes a entrar na fase mais acelerada do crescimento. O problema é que o início do processo é matematicamente lento. Se você começar com R$ 1.000 a uma taxa de 1% ao mês, no primeiro mês terá apenas R$ 10 de lucro. Isso parece irrelevante, mas é exatamente o combustível que, ao longo de anos, pode se transformar em milhares de reais mensais. A paciência é o fator que separa quem apenas ouve falar dos juros compostos de quem realmente colhe seus frutos. E aqui entra uma verdade dura: o tempo está sempre passando, com ou sem você no jogo.
Cada ano que você adia o início é um ano a menos para a bola de neve trabalhar a seu favor. Por isso, quem começa pequeno precisa entender que os primeiros anos são um período de incubação. Você está plantando raízes, não colhendo frutos ainda. Mas quando o crescimento começa a acelerar, a diferença é tão grande que até quem começou grande pode ficar para trás.